Dica de defesa de TCC. Ney, olha só, e eu tenho uma série de vídeos que eu falo sobre como apresentar o TCC. Eu falo todas as dicas que realmente eu acredito que vai fazer diferença na sua apresentação, tá? Quem tem o Monográficos já tem um módulo de apresentação lá que já fala sobre isso, tá, gente? Que se você seguir aquilo ali, não tem erro. Eu vou contar um segredo para vocês aqui. Eu indico para a pessoa tomar chá preto antes de fazer a apresentação, para você ficar calmo e ainda com a sua mente afiada. Chazinho preto para você ficar com a mente afiada, para você relaxar. Eu vou falar o segredo aqui do cérebro, do relaxamento. Quem falou sobre dica de apresentação, presta atenção nisso, hein? Ney, presta atenção nisso. Não adianta o quanto você estuda uma coisa. Não adianta. Se você tiver sob pressão, você vai esquecer. Eu vou te explicar o motivo disso. É um sistema de defesa do seu corpo. Não tem como fugir, tá? Por exemplo, se você deu uma topada uma vez com seu dedinho em um móvel, doeu, não doeu? Se você pensar agora, se você lembrar que você levou uma topada, parece que dá uma dorzinha no dedo, mas é bem fraca, mas dá um pouquinho. Por que que dá essa dorzinha? Porque o seu cérebro não consegue entender o que é realidade e o que não é. Só que, qual o detalhe? O seu cérebro ele vai ter que esquecer a fonte do seu estresse. Então, você doeu ali, ele esquece como é aquela dor para que você não sinta quando você lembrar. Então, assim, se você lembrar daquilo, você vai sentir aquela dor de novo. Então, ele esquece. Ele, tipo, esconde no lugar para você não acessar. A mesma coisa acontece quando você estuda. Você estudou um material, vai fazer uma prova, ou você vai lá fazer a sua apresentação, você está sob estresse. E aí o seu cérebro pensa assim, qual é a fonte do estresse? Aí ele vai descobrir, é esse material aqui que ela estudou para apresentar. Aí o que ele faz? Esconde. E aí dá aquele branco, você não consegue lembrar para falar. Entendeu, gente? É tão óbvio quanto simplesmente entender isso. Se você está calmo, você consegue se lembrar. Se você não está calmo, você não consegue se lembrar. É tão fácil quanto isso. E aí, só de você pensar na apresentação, não dá uma dor assim, não dá aquela aflição na barriga? Tipo assim, eu imaginei que eu vou apresentar, já dá aquela dor na barriga. Toma um chá e eu te desafio. Imagina a sua apresentação para você ver se você não vai ficar calmo. É incrível. E você vai lembrar das coisas que você estudou, sabe? Incrível. Esse é o primeiro truque, ficar calmo. O segundo truque é você, de alguma forma, conseguir bolar isso como se fosse uma história, tá? Viu, Ney? Não pode levar roteiro, não pode levar papel. Pode levar sim, Ney, mas com certeza vão te tirar pronto. Falei. Eu, por exemplo, se tem um aluno lá com papel, eu já risco logo lá. Domínio do conteúdo, eu já boto nota baixa. Como é que você tem domínio do conteúdo e precisa de um papel? Imagina você é um médico, vai operar um cara, primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o bisturi. Ei, pega o bisturi para mim. Faz sentido isso não. Entendeu? Você já tem que, ter aqui, tá? Então, Ney, pode, porém, tem uma menina que ela estava estudando com a minha esposa e ela era, eu acho que, no meu ponto de vista, ela era uma das melhores alunas. E quando ela foi apresentar, eu vi a apresentação dela, eu me decepcionei. Eu falei, caramba, ela foi lendo, ficou muito ruim. Eu falei, nossa, se ela não tivesse lido isso aí, eu conheço ela teria tirado uma nota muito maior, entendeu? O roteiro, você transforma o roteiro numa história. Como assim uma história, professor? Por exemplo, quando eu comecei a fazer o TCC, a gente estava procurando um tema sobre alguma coisa que tem a ver com um sistema elétrico. Aí a gente pensou, sentei com o meu orientador, nós pensamos em algum tema, aí nós pensamos, poxa, qual seria os melhores, não sei o que, certo? Que a Tainara estava fazendo aí. Sistema de tensão. Aí a gente pensou, legal. Aí a gente falou assim, bom, então vamos procurar um problema para a gente estudar. Vamos. Qual é o problema? O problema é de que forma a análise desse sistema pode influenciar não sei o quê. Então nós encontramos esse problema. Aí nós falamos assim, tá bom, para a gente resolver esse problema, o que a gente vai precisar fazer? Então, a gente precisou traçar um objetivo maior, que era conhecer como isso tudo, como essa análise funcionava. Eu já estou fazendo a apresentação da Tainara, tá? Seria assim. Aí, tá. Quando eu descobri o que a gente precisava fazer, a gente falou assim, bom, a gente vai precisar de alguns passos para alcançar para chegar nessa análise. Então, o primeiro passo que a gente vai fazer é analisar como que funciona o sistema de todos os tipos de sistema de tensão. Segundo passo, a gente vai precisar fazer não sei o quê, que seriam os seus objetivos específicos. Você vai falar um por um, tá? Aí depois que a gente chegasse nesses passos aí, a gente perguntou assim, tá, mas como que a gente vai fazer isso? Como que a gente vai estudar isso? Aí a gente pensou em fazer um estudo de caso. A gente vai lá no site IEEE, né? E a gente pegou um sistema de teste. Esse, gente, é só metodologia já, tá? Olha como eu tô falando como historinha. Tô falando como historinha, não é? Essa historinha é totalmente válida e perfeita para você tirar 10. Aí você fala assim, então nós sentamos, vimos que a gente tinha que fazer um estudo de caso,
Aí nós percebemos que foi aí que eu percebi que a nossa pesquisa era descritiva, porque a gente ia descrever como esse sistema de tensão funciona, percebendo que era descritiva e exploratória também, porque a gente teve que buscar algumas informações em livros. Inclusive, um dos melhores autores foi fulano, tá vendo? Ó, uma historinha. Aí você fala, aí, o que nós pegamos? Nós fomos para o laboratório, fizemos um sistema de... Você conta aquela historinha maravilhosa. Depois que você terminou a historinha, que é sua, não existe nenhuma igual à sua, entendeu? A perfeição. Aí você vai partir para falar dos capítulos. Aí você fala assim, olha, aí a gente precisou escrever o TCC. E aí a gente teve que dividir o TCC de uma forma que ficasse fácil das pessoas entenderem o que a gente vai colocar no nosso resultado. Nós dividimos os capítulos dessa forma. Aí você vai falar alguns capítulos, tá? Os principais. Tal. No primeiro capítulo, eu quis abordar, gente, a teoria sobre o sistema de tensão. Por quê? Por causa disso, que é importante a gente aprender sobre o sistema, teorizar, ver como está isso nos dias de hoje, né? Se mudou alguma coisa. Pô, não mudou nada, já há 10 anos, não está tudo do mesmo jeito. E aí, depois do sistema de tensão, nós vamos ver tal coisa. Aí você vai falar de outra tal coisa. Então, você sempre pensa, por que nós escolhemos esse outro capítulo? Para mostrar para vocês também como que é importante a gente entender sobre isso. E você vai falando, ó, um pouquinho, bem breve, de cada capítulo. Aí chegou na metodologia. Você já explicou sobre ela anteriormente. Bom, então, na metodologia, nós pegamos e estudamos o estudo de casos, fizemos todo o trabalho, e aí nós fomos para os resultados. Agora você vai falar dos seus resultados, que é a parte mais legal. Aí você vai botar os gráficos, vai botar o que você puder lá e vai explicar os dados dos detalhes lá, entendeu? Olha só. E aí você vai chegar e falar assim, então, gente, era isso. E olha que maravilha. Uma apresentação rapidinha, em 10 minutos, uma apresentação perfeita. Eu gosto de dar uma dica. No início, você fala bem assim, gente, quando eu comecei a estudar sobre isso, eu me deparei com uma coisa muito interessante que eu vou falar para vocês lá no final, se eu tiver oportunidade. Isso aí, gente, é um truque de escrita chamado loop. Loop. O que é isso? Você abrir um loop na mente da pessoa. Você falou, ó, vou falar de alguma coisa daqui a pouco, hein? Aí todo mundo vai prestar atenção. Todo mundo da banca vai prestar atenção. Porque quando você começa a apresentar, os caras vão querer olhar lá, né? O seu TCC. Eles vão olhar o tempo. Eles não estão muito concentrados em você. Entendeu? E aí você chega e fala bem assim, eu aprendi um negócio interessante que eu vou falar para vocês no final, se eu tiver oportunidade. Aí todo mundo, opa, quê? Para prestar atenção. E aí você começa essa historinha. Quando chegar lá no final, você pega só uma frase de um autor legal e você fala, gente, e a coisa interessante que eu queria falar para vocês é que eu tive contato com uma frase muito interessante desse autor. E esse autor me falou alguma coisa muito legal que tem a ver com o meu tema, que eu gostaria de trazer para vocês. É a frase final de encerramento. Quando eu falar essa frase, vai acabar. Ó, quando eu falar essa frase, vai acabar. O que é isso? Antecipação, você antecipou já. Todo mundo já sabe o que vai acontecer. Aí você fala, tenho mais medo do cara que leu um livro 100 vezes do cara do que leu 100 livros. E aí você... E todo mundo sabe que acabou, aí todo mundo vai bater palmas junto, sabe? E vai parecer que seu TCC foi incrível, todo mundo bateu palma. Só porque todo mundo sabia que você acabava ali agora. Se você chega, igual muito aluno fala, e fala bem assim, e então é isso. Aí todo mundo, o quê? O quê? Aí um bate o palmo, outro olha, ninguém sabe o que aconteceu e ninguém te aplaude. E aí tem a impressão que seu TCC foi ruim, sabe? Tá todo mundo distraído ali, sabe? Então você tem que saber controlar o público. E esse é um truquezinho bem simples que você pode controlar o público. Você pode falar, ó, quando eu falar essa frase, acabou o meu TCC. Foi a coisa legal que eu encontrei. E aí você fala a frase e fala, muito obrigado. E aí o pessoal vai bater palma na mesma hora. Isso já vai contar. O pessoal vai achar assim, o pessoal da banca, inconscientemente, fala assim, ó, o TCC dele foi bom, hein? Entendeu? Esse TCC foi legal, essa apresentação foi boa, tá? Ainda mais se você seguir essas dicas. É muita coisa, citações e autores. Ney, o seguinte, como eu falei para vocês, quando vocês vão falar do capítulo, é uma coisa bem simples, tá? Eu procurei falar sobre o conceito de tensão, porque eu achei importante falar como que se tinha mudado os tipos de tensões hoje, nos dias de hoje, se tinham muitos tipos de tensões, achei importante falar sobre isso. E acabou. Fala agora sobre outro capítulo. Você não tem que ficar lendo e falando de autores, não. Você só fala, eu escolhi esse capítulo por causa disso, e acabou. É só o gatilho do porquê. Por que você escolheu esse capítulo? Vai para o próximo. Esse porquê? Vai para o próximo. Lá quem tem um monográfico tem um roteiro com exemplos, tudinho, e os vídeos explicando.